Pedro, a informação é tua. Tá errado. Falei... Programa de debate, informação... Não faz uma hora eu falei com o presidente Guerra. Carteiraço. Perguntei, presidente, é o Cavani? Ele disse, não é prioridade. Sem mais perguntas, meritíssimo. Não é prioridade. Temos outros nomes que estão trabalhando. E esta é a informação. Agora eu vou dar a minha opinião. Pois não. Mas ele foi oferecido de fato pro Grêmio. Sim. Isso é fato. Porque ontem é importante, Pedro, a tua informação pelo seguinte. Ontem nós tivemos o Globo.com, o João Vitor fez uma matéria dizendo que o jogador foi oferecido. Depois o Jeremias Werneck falou com uma fonte do Grêmio e a fonte do Grêmio disse que o Grêmio não tinha recebido nada oficialmente. E agora o Pedro veio uma informação muito importante. Que pode ser oferecido. É o presidente Guerra, então encerra o assunto. O Grêmio teve o oferecimento do... A temporada do Cavani no Boca desanima, né? Pra contratar ele pro lugar do Soares. A opinião é bastante suspeita, né? Não eu gostaria de dizer o seguinte, o Cavani fez aquele gol que eliminou o Palmeiras, por exemplo, não foi isso? Gol na semifinal, vai a pênalti, mas ele faz o gol. Sim. Ele dá um carrinho... O carrinho tá pra dentro do gol, ele e a bola. E depois na final ele perde a bola da decisão. Isso. Tá, mas aí deixa eu dizer o seguinte, ele chegou meio que no meio do ano, sabe? E foi jogado assim, me lembra muito a forma como chegou Alan Patrick no Internacional. Ou o Valência. Que não tinha pré-temporada também. Mas o Valência conseguiu jogar bem, o Alan Patrick não. E o Cavani não conseguiu jogar bem no Boca porque ele chegou no meio do ano. Eu imagino que se o Grêmio contratasse o Cavani e desse para ele uma pré-temporada de 30 dias, chega aqui dia 2 de janeiro, tá? Arruma apartamento para ele, bota a família lá e tal, vamos trabalhar, tá? E vai até o final de janeiro numa pré-temporada com treinos intensos, bem preparados, cientificamente preparados e tal. Eu imagino que ele pode voltar a ser 80% que foi o Cavani. Eu também. Ele tem 37 anos, ele não tem problema físico. 36 para vocês. Mas são jogadores diferentes, né? Bota um pouquinho totalmente diferentes. O Soares joga numa posição mais... a geografia do Soares ela é mais definida no campo. O Cavani é um jogador mais de movimentação. O Cavani... Mas isso aqui não é aula de geografia na faculdade, isso aqui é programa de futebol. Ele fazendo gol, ele pode se postar onde quiser. Não desista, Não vem com essa conversa. Eu vou concordar com você que o Cavani eu já vi jogar ajudando o volante na seleção uruguaia quando sem a bola. Cansei de ver acontecer isso. Não vem dar carteiraço aqui. Não, mas eu não dei carteiraço, eu só dei uma explicação. Não, mas não desista, Léo. Vou ter um carteiraço. É que o Soares, ele tem uma posição definida. O Soares é um 9 clássico, embora de movimentação, mas é um 9 de definição. O Cavani, inclusive na seleção uruguaia, ele era o cara que saía, trabalhava em outras áreas do campo e levava a bola, por exemplo, até o Soares. Ele é definidor, sim, mas ele não é 9. Tanto que no Boca jogava ele e jogava o Merentiel. Pois é, mas o problema é que o Soares no Grêmio, ele não foi só o definidor. É que não tem como substituir o Soares. O Soares foi, por exemplo, ele foi líder em assistências do Campeonato Brasileiro mais do que gols. Ele ficou em primeiro em assistências do Campeonato Brasileiro e não foi o artilheiro. Quer dizer, ele era o 9 e o 10 ao mesmo tempo. É impossível tu substituir. Vamos fazer o seguinte, você jogar mais pra cá ou mais pra lá, tu faz a geografia, faz o mapa de calor, faz o que tu quiser. Não, mas eu acho que o Léo tá dizendo... Agora os dois sabem fazer gol e os dois chegam dentro da grande área como centroavante. Eu acho que o Léo, sei se querer ser advogado do Léo, obviamente. Não. É que ele só tá dizendo assim que eu acho que o Cavani, ele não consegue suprir o Soares. Mas não pode ser esse o pensamento, porque ninguém vai conseguir. Ele tem que ser diferente do Soares. E daí vamos voltar 2 anos, eu acho. Se tu vem com um cara desse tamanho, tem um pouco essa ideia. Vamos pegar um cara uruguaio que joga na seleção. E não é mesmo. Se tu trouxeres o Cavani, tu vai ter que ter um 9 pra jogar com ele. Vai ter que ter. Não obrigatoriamente, você pode jogar com dois atacantes. Você pode jogar com 2 atacantes, Léo, dispensando a figura do 9 e jogando com 2 homens de movimentação. Essa conversinha eu vi também quando chegou o Valência aqui, que ele não é centroavante, tem que ter um centroavante. Não, pode ter, mas não tem que ter. Porque o Valência se basta. Tanto que, olha aqui, é tão importante o Valência e é tão centroavante que no jogo que eliminou o Inter da Copa Libertadores, ele perdeu 3 gols na frente do goleiro. Tu concorda que 3 o Renato... gols. Isso é posicionamento de centroavante. Mas tu concorda que o Renato, ele procura, ele sempre que pode, né? Às vezes não dá, tanto que ele foi campeão com o Luan jogando de falso 9, quer dizer, tu pode jogar sem... Fernandes, tu acha que fica bem? Tu pode jogar sem a figura do centroavante, mas o Renato, ele persegue sempre a figura do centroavante nos times dele, ele tenta.
50, pelo menos, assim. Sim, começo o Cavani tem a figura. Mas claramente o Pedro aqui acredita num Cavani que vai chegar e vai desandar a fazer Novo gol. Suárez. Né? Diferente dessa amostra, porque tu disse que ele não teve pré-temporada. Eu acredito que fazendo uma pré-temporada ele recupera a condição física, ele é um baita jogador de futebol, centroavante, fez um monte de gols na sua carreira, é o 6º goleador do mundo, é isso? É. Então, tá um pouquinho atrás do Suárez, tá bem? Se ele ficar um pouquinho atrás do Suárez, tá bom também. Imagina Natan Fernandes e Cavani, que ataque teria o Grêmio. Tu sabe que tudo é régua, tudo é perspectiva. E ontem, quando surgiu essa notícia, obviamente o torcedor do Grêmio foi às redes sociais se manifestar. E nós tivemos, mais uma vez, uma divisão de opiniões. Um na linha, não vai ajudar, o outro vai ajudar, o outro não sei o quê. Por que existe essa discussão sobre um jogador desse porte? Porque o Grêmio vem de uma régua gigantesca. Isso aí. Ninguém... Hoje, vamos tentar abstrair o Suárez. O Suárez não é mais do Grêmio. Então acabou o Suárez. Acabou. A relação Suárez-Grêmio acabou. Existe todo o passivo, ou melhor, o ativo que ele deixou, porque não tem passivo nenhum, o ativo que ele deixou, mas a relação pro camisa 9 que vai jogar no dia 17 de janeiro não existe mais. Concorda comigo, Vini? Total. Sim. Hoje é JP Galvão e André Henrique. Essa é a realidade. A minha régua ou a minha o meu momento. A realidade é esse. Tá? Eu não posso discutir o Cavani. O Cavani não está em discussão. O Cavani é muito mais do que o que eu tenho. E não é alguém que se assuste com a ideia de substituir um sujeito do tamanho do Soares, porque ele é da família do Soares, embora menos do que o Soares. Concordo. Só que eu acho que a gente não pode, por favor, não é a gente, eu e tu. Não pode, não é uma ditadura, é a sua opinião. É que do ponto de vista prático, o Soares não faz parte da realidade do Grêmio na Libertadores do ano que vem. Ele não tá Se eu sempre jogar a vírgula Soares nessa discussão, tu sabe qual o jogador que tu vai querer? Nenhum. Nenhum, Maurício. E aí vai entrar lá no dia 2 de março pra jogar e, pô, legal, não, o número 9 não tem, eu vou jogar com 10, porque nós não encontramos o Soares. Mas é que o time do Renato joga com 9. Eu vou insistir, embora o Pedro queira fazer do Cavani um centroavante, que ele não é, ele é um atacante, um jogador de movimentação. Ele é zagueiro central. Não, ele não é centroavante como tu tá tentando fazer dele. Mas Léo, o Renato já jogou. Ele é atacante. O Renato já Fernandes também não é. Com outras formas o Renato já teve, já nos mostrou. Ele botou faixa sem 9, embora o Léo tenha razão, campeão da Libertadores. Eu só queria, a minha ideia sobre o Cavani, e eu não sei, o Pedro conversou hoje com o presidente do Grêmio, tem mais informações. Pedro coloca, então, que ele não é a prioridade. Aí a gente pode até pensar que, de repente, o pensamento do Léo, em cima da figura do 9, seja a prioridade, né? Se a gente considerar... O Fugisboni, sim. Algum jogador desses que tenha mais característica de centroavante. O que eu penso é o seguinte, e é isso que está me preocupando, e eu não me importo muito com qual nome o Grêmio vai sugerir ou vai tentar contratar. O que eu não quero só é que a gente perca para o sonho Soares. É só o fantasma do Soares. Porque eu não posso aceitar, a gente fala que, eu até entendo, Léo, o teu raciocínio sobre o posicionamento dele. Agora, a gente achar que o Cavani vindo a Porto Alegre, ele é discutível, independente do posicionamento que ele jogar, ele não pode ser discutível.